Fala galera, boa noite. Fala galera, boa noite. Boa noite aqui pro pessoal do Facebook. Boa noite aqui pro pessoal do Instagram, tá? Então eu estou ao vivo. Eu sou o Anderson Santos, né? Deixa eu me apresentar. Treinadora da F-Pro, palestrante do Arte da Força e gestora da Personal SA, tá? 3 unidades. E então deixa eu me apresentar aqui. Pessoal do Facebook, Natália Campos, William Jimenez, entrou aqui me apresentar o pessoal do Instagram. Deixa eu colocar as câmeras mais próximas, tá? Galera, preciso da ajuda de vocês no seguinte, se vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ouvir direito, me dá um ok aí. Coloca aí, Anderson, tô ouvindo. O pessoal do Facebook, por favor, coloca se está conseguindo ouvir. Pessoal do Instagram também, aqui tá aqui no Instagram do Arte da Força, coloca por favor para mim se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Cláudio Sá entrou, e aí, estão conseguindo me ouvir? Me ajuda aí, tá? Galera, beleza? Karatê, Wagner também tá conseguindo ouvir, Pedro Ribeiro, tá legal? Ah, legal, obrigado, beleza. Então, vamos... Galera, tá frio aqui, vocês não têm noção. Coloca aí depois se tá frio da onde vocês estão assistindo, no estado que vocês estão assistindo. Tem gente aí do pessoal do Nordeste, do Norte. Tá frio, se tá calor aí, deve ter calor no Nordeste, tá? Mas aqui no Sudeste e no Sul deve estar muito frio. Então vamos esquentar a nossa live falando um pouquinho sobre... hoje eu vou falar como eu ajudei e ajudo alguns atletas e alunos particular, Personal SA, particular meu, Anderson Santos, quer dizer, como treinador, e alunos da Personal SA a se habilitarem de lesões, tá? Então, deixando bem claro que depois que a pessoa passa por cirurgia, passa pelo médico, passa pelo fisioterapeuta, ela precisa fazer um fortalecimento, e aí como a gente ajuda essas pessoas, tá bom? Igor, na Paraíba, Campina Grande, cara, tá calor aí, quantos graus tá aí, Igor? Aqui tá de boa, né? Então, aqui tá frio, cara, aqui deve estar uns 11 graus, com sensação de 7, congelante, tá? Mas, tamo aí. Léo Bueno, CT Fit em Bragança, pessoal de Bragança presente também. Cláudio, condromalácia. Vamos falar bastante. Condromalácia é um dos casos que mais chega pra gente, tá? Vamos de hoje bastante perguntas com relação ao que a gente faz para ajudar a galera que está precisando fazer uma reabilitação, um trabalho de fortalecimento pós-lesão, pós-cirurgia, pós-fisioterapia. O que a gente está fazendo com o Querobel e como o Querobel está Querobel Training, né? Querobel é uma bola inanimada, não faz nada. O treinador que pede para ensinar a pessoa a fazer, tá? Então vamos lá. Como vocês, quem me conhece, eu sou 15 anos já formado em educação física, tá? Trabalhei aproximadamente 10 anos com musculação e fazer pós-graduação em treinamento desportivo. E aí depois da pós em treinamento desportivo, eu comecei a trabalhar com alguns atletas. Durante a pós, eu já comecei a ter uma equipe de corrida. Tive uma equipe de corrida no Parque do Ibirapuera e trabalhava com preparação física de capoeiristas também, capoeira, enfim. E aí eu comecei a me deparar com muita lesão. E a galera aí vindo também na musculação. A academia onde eu trabalhava era uma academia próximo a bastante hospitais, tá? E aí a galera começou a aparecer pra gente lá com muitas dores, condromalácia, hérnia de disco, que mais? Problema de ombro, né? Problema no acromioclavicular, problema no tornozelo, né? Muita gente com muitas dores começou a aparecer. E confesso que na musculação eu não sabia muito o que fazer, tá? A gente colocava numa máquina ali, tirava de uma máquina aqui, mas a gente não tinha essa noção
do que fazer para ajudar essa galera. E aí foi aonde eu conheci o Kettlebell Training em 2010 e eu tava com um problema no ombro de treinar supino, fazer barra, fazer desenvolvimento. Eu estava com dores nos dois ombros. Eu fiquei bastante tempo treinando com dor mesmo no ombro, tá? E aí eu lembro na época que eu comecei a treinar o Kettlebell e alguns exercícios para cima da cabeça, eu sentia muita dor. O snatch eu sentia muita dor e o press eu sentia muita dor. Push press nem tanto, high pull nem tanto, mas esses dois exercícios me doíam muito, tá? Snatch e o push press, tá? Dionísio Belmonte tem um problema na lombar. O Kettlebell me ajudou muito a jogar capoeira. Puta, nem gosto dessa modalidade aí, capoeira, tá, Dionísio? Tamo junto, capoeirista. Axé. William trabalha aqui com a gente, entrou também. Então, eu comecei a sentir muitas dores nos ombros. Nessa época, foi concomitantemente quando eu aprendi a treinar os Kettlebell e comecei a praticar. E aí, uma conversa com o Thiago Passos, que é o mestre que me ensinou Kettlebell, tá? E também com o Silas Rodrigues. Muitas conversas na época que eu estava me preparando para se especializar em Kettlebell, em tornar DF Pro. E aí eu fiz o módulo de avaliação de movimento e aí eu resolvi dar um tempo de fazer exercícios para cima da cabeça. E comecei a treinar a parte só tudo para baixo da cabeça. E aí eu comecei a treinar muito levantamento terra, comecei a treinar metade do Turkish Get Up, muito double clean, muito swing pesado e os exercícios abaixo da cabeça. E muito agachamento, né, front squat. Isso durante 4 meses. E aí eu dei uma parada, parei de fazer supino, parei de fazer desenvolvimento, parei de fazer barra, parei de fazer snatch, parei de fazer push press, todos para cima da cabeça. Eu fiquei 4 meses sem fazer nenhum tipo de exercício e treinando muita mobilidade de ombro, né? E aí o que aconteceu? Eu depois de 3 meses e pouco eu fui fazer uns testes, ver se estava doendo o ombro, tinha sumido minhas dores. E aí eu fiz outros testes um pouco mais caprichados, sumiu mais ainda. E aí eu resolvi fazer o supino, que era o exercício que mais doía. E o crucifixo também doía muito. Fui fazer o supino e, para minha surpresa, tinha sumido minhas dores. Fiz o crucifixo, tinha sumido minhas dores. E para minha outra surpresa, o que aconteceu? Eu não perdi o nível de força. Então, na época, conseguia pegar mais ou menos 40 quilos de cada lado, fazendo 6 repetições no supino. Depois de 4 meses, quando eu voltei a treinar supino, eu estava levantando 40 quilos de cada lado. Não tinha perdido o nível de força, por quê? Porque eu treinei muitos exercícios básicos. Levantamento terra eu consegui aumentar muito. Consegui aumentar muito Turkish Get Up. Consegui aumentar muito Double Clean, swing pesado. Comecei a fazer Double Swing na época. E isso fez com que o meu corpo ficasse muito forte. Junto com a mobilidade de ombro que eu aumentei, o que aconteceu? Me ajudou muito nessa reabilitação. Muito nessa reabilitação. Tá? Se eu tivesse feito algumas pessoas me indicaram eu parar completamente de treinar por um tempo para assumir as dores nos ombros. Só que eu parti para um método não tradicional, que é não parar de treinar. Não parar de treinar o corpo. Parar de treinar só aonde está doendo, só onde está machucado. Eu parei de treinar onde estava machucado, que eram os exercícios para cima da cabeça, e deixa eu só arrumar aqui, que tá meio torto. Aí, galera, isso. E aí eu fiz esse trabalho, e me ajudou muito. Não perdi nível de força, me ajudou muito na reabilitação dessa lesão no ombro, tá? Então, onde que eu quero chegar? E aí de lá para cá, eu comecei a aplicar isso nos meus alunos e nos meus clientes, tá? Porque antigamente, chegava na academia, a pessoa machucava o dedinho da mão jogando vôlei, e aí o médico dava um atestado e a pessoa tinha que ficar 2 meses afastada. 2 meses sem fazer nenhum tipo de exercício.
tá? E aí eu não concordava com isso. Só que a pessoa tinha essa ordem médica, tudo bem, a gente tinha que respeitar. Depois que eu comecei a trabalhar com Kettlebell Training, com treinamento integrado, eu comecei a argumentar com os médicos, eu comecei a conversar com os médicos sobre a possibilidade dessa pessoa continuar os treinos e eu não mexer naquele dedinho machucado. Se fosse condromalácia, eu não mexeria no joelho da pessoa. Se fosse hérnia de disco, não mexeria na lombar dessa pessoa. Se fosse na lombar, lógico, na torácica, enfim, na coluna dessa pessoa. Se fosse lesão no ombro, não mexeria no ombro dessa pessoa. Se fosse problema no tornozelo, não mexeria no tornozelo dessa pessoa até ordem do médico, até liberação do médico. Só que o restante do corpo inteiro, a gente mexeria. O restante do corpo inteiro continuaria treinando. Lógico, de uma forma adaptada para essa pessoa, só que essa pessoa, ela não precisaria ficar parada lá 30 dias, 60 dias, 90 dias. Às vezes o médico pedia para essa pessoa ficar afastada durante 6 meses. Isso eu achava muito incompatível com a realidade hoje, entendeu? A pessoa fica parada 6 meses, ela vai comer muito, ela vai engordar e ela vai perder o nível de condicionamento físico absurdo. Se for atleta, então, ela vai demorar muito para voltar. E aí, como o Kettlebell me ajudou? O Kettlebell, eu consigo adaptar muito mais fácil para a pessoa continuar treinando o corpo inteiro sem a necessidade de agredir o lugar onde está lesionado, onde a pessoa está com seja uma tendinite, seja condromalácia, quando ela está com a dor no joelho, seja hérnia de disco, seja o que for. Eu consigo, adaptar para essa pessoa não precisar agredir essa articulação ou esse local lesionado e continuar treinando as outras partes do corpo, tá? Então, basicamente isso, e eu vou contar como eu faço isso, como a gente faz isso na Personal SA, e vou mostrar uns casos aí de sucesso que a gente conseguiu ajudar na reabilitação de lesão muito mais rápido do que se fosse o método tradicional. Deixa eu dar uma lida aqui. Thaís Menezes, quais são os exercícios mais indicados para uma pessoa com hérnia de disco na L5? Guarda essa pergunta aí, Thaís. Guarda essa pergunta aí, que eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer você pensar, tá? Ricardo Silva, fala, Anderson, parabéns pelo empenho. É o Ricardo do Brasília Elegance. Ricardão, conheço, pô. Parceiro. É isso. Então, como que eu faço esse trabalho de ajudar as pessoas na reabilitação de algum tipo de lesão, usando o Kettlebell, usando treinamento integrado, treinamento físico integrado, TFI e VIS, tá? E usando o movimento. Então, os exercícios básicos de Kettlebell, bases de Kettlebell, tá? Eu consigo ver qual exercício que essa pessoa, provisoriamente, ela está impedida de fazer e tiro esses exercícios da lista da pessoa. Tiagão Castro, abraço. Alexandre Garcia, abraço. E eu provisoriamente tiro os exercícios da lista. Então vamos dar um exemplo. Essa pessoa, qualquer movimento de agachar, essa pessoa está doendo o joelho porque ela tem condromalácia. Qualquer exercício de agachamento onde ela precisa ter um alto grau de flexão de joelhos, dói o joelho dela. Eu pego o front squat, eu pego o globet squat e tiro, veto dela treinar. Só que ela tem swing que ela pode fazer, tem clean que ela pode fazer, tem snatch que ela pode fazer, tem Turkish Get Up sem fazer o levantamento, a parte de levantamento, então a gente pode fazer meio Turkish Get Up. Tem vários outros exercícios que ela pode fazer, entenderam? E aí ela não agride o joelho dela. Ela não agredindo o joelho dela, ela continua o tratamento com o médico, ela continua o tratamento com o fisioterapeuta e eu treino o corpo inteiro. Existe uma transferência muito positiva de
quando você movimenta o corpo e quando você ativa os músculos e quando você ativa a parte neural, o cérebro. E existe uma transferência muito positiva para ajudar a melhorar aquele local lesionado. Porque você não está fazendo movimento naquele local, mas você está movimentando o corpo e fazendo com que todo o sistema continue trabalhando. E é muito melhor do que você fazer a pessoa ficar 2 meses parada, 3 meses, 4 meses, 5 meses parada, 6 meses parada. Tá? Então, Thaís, respondendo. Quais são os melhores exercícios para hérnia de disco? Na verdade, eu responderia quais são os exercícios que eu não faria para hérnia de disco. Tá? São exercícios, você citou que é a L, né? L5, a lombar. São exercícios que forcem a lombar, que forcem muito essa região da lombar. E eu ajudaria no kettlebell exercícios que aumentem a mobilidade da lombar. E aí, sim, sem forçar a lombar, sem forçar, continuaria treinando outros exercícios, fazendo fortalecimento de core, fazendo fortalecimento, e aí você pode fortalecer com o padrão de joelho, porque não vai machucar essa pessoa que está com a L5, com a hernia de disco. Enfim, então, são coisas que a gente ensina e a gente, nos módulos do Arte da Força. São coisas que a gente vai falando e batendo na tecla e a gente começa a ajudar as pessoas a melhorarem de algum tipo de reabilitação que ela precisa, de algum tipo de lesão. Tá? Então, primeiro, entender a metodologia, técnica dos movimentos, você sabendo, treinando bem a técnica, você entendendo e treinando para você, quando você for aplicar no seu aluno, vai ficar muito mais fácil. Vai ficar mais fácil de você ter mais capacidade de argumentar, por exemplo, com um médico, com um fisioterapeuta. A pessoa fala, você é louco, ela está com condromalácia no grau 4, como que você quer dar treino para ela? Tá? Eu vou argumentar com o médico que eu vou continuar treinando essa pessoa sem fazer com que ela faça exercícios de flexão de joelho. E só faço quando o médico liberar. Doutor, eu vou te ajudar na reabilitação dela e só vou fazer quando você me der a ordem. E eu vou obedecer essa ordem do médico e do fisioterapeuta. E eu vou ajudar, e vou trabalhar em conjunto com ele. Só que eu vou continuar treinando. O que o ombro tem a ver? O que exercício de puxar tem a ver com a condromalácia? E eu vou falar que tem, tá? Mexer o corpo, seja onde for, nos 3 movimentos, nos 3 planos de movimento, ajuda no corpo inteiro. Tem uma transferência muito positiva para o corpo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, não vai agredir. Eu fazer um exercício de empurrar, eu fazer um exercício de puxar para quem tem condromalácia, o que eu estou agredindo a condromalácia dela? Fazer um exercício de core, o que eu estou agredindo a condromalácia dela? O que eu estou agredindo o joelho dele? Nada. Então eu posso argumentar. Só que para argumentar eu tenho que ter técnica. Eu tenho que ter treinado bem. Eu tenho que estar treinando Anderson como praticante. Entenderam? Ah, então, vocês precisam ter um leque de exercícios, de movimentos, tá? Que para você ter para você ter esse enriquecimento, enriquecer o seu acervo de conhecimento, tá? Os exercícios de kettlebell me ajudaram muito porque são exercícios integrados, exercícios que eu consigo treinar várias partes do corpo e eu não preciso ficar isolando, e isso ajuda na reabilitação. Porque o isolamento, eu demoraria muito para ajudar essa pessoa na reabilitação. Se eu vou treinar o bíceps da pessoa, se eu vou treinar só o grande dorsal da pessoa, se eu vou treinar só o trapézio, tá? São exercícios que vão demorar muito para me ajudar na reabilitação desse tipo de lesão, tá? Então, recapitulando, a técnica de kettlebell, dominar a técnica de kettlebell, dominar a técnica dos exercícios bases
Vou parar de chamar básico. Bases do treinamento: levantamento terra, agachamento, supino, fazer puxada na barra, Turkish get up, swing. São exercícios bases do treinamento de força que me ajudam a ajudar na reabilitação de lesão. Segundo, entender qual desses exercícios eu devo tirar da sequência de treino dessa pessoa, para não agredir a articulação que ela está machucada, e seja qualquer lugar do corpo. E se ela tiver com duas articulações machucadas, você vai ter que colocar sua cabeça para pensar, mais ainda, tá? Então, vou mostrar para vocês aí um caso bacana. Vai ter que ser no celular, porque eu estou com o computador ligado, outro celular, e vou mostrar de outro celular para vocês um exemplo de dois atletas, tá? No caso, esses dois atletas, eles são casados, marido e mulher, e tiveram a mesma lesão, tá? Só para vocês entenderem, campeão brasileiro de mountain bike enduro e a campeã brasileira de mountain bike enduro, tá? Beatriz Diniz, Bia Diniz, tá? Bia Ferragem, quer dizer, Bia Ferragem e Yuri Bogner, tá? Estavam recentemente no Mundial de Enduro no Canadá. O ano passado, o Yuri caiu em uma das etapas do Campeonato Brasileiro, do Circuito Brasileiro, e teve lesão grau 3 de acromoclavicular. Sabe que é lesão grau 3? O ombro dele vê aqui, ó, o acromoclavicular dele, do lado direito. E a Bia teve agora, recentemente, há 3, no máximo 4 meses atrás, lesão de grau 2 do acromoclavicular, tá? E aí eles são atletas. Pelo método tradicional, o Yuri, cirurgia no acromoclavicular, cirurgia no ombro, de 3 meses para começar a fazer a fisioterapia e 6 meses para voltar a treinar. Isso significava perder o ano, o circuito brasileiro inteiro de mountain bike, de enduro. E aí, o que a gente resolveu fazer? O Yuri falou: Anderson, tem alguma coisa que a gente pode fazer para me ajudar? Não quero ficar 6 meses parado, cara. 6 meses parado é quase que fosse a morte do ano para um atleta. E aí eu lembro, rapidinho contar a história para vocês, da Olimpíada, poxa, agora me falhou a memória, cara, de Atenas, 2000, que o Brasil foi campeão, vôlei masculino. Me ajuda. Me ajuda aí, galera. Atenas 2004, né? Me ajuda aí. Atenas 2004, o Brasil foi campeão de vôlei, não é? Bicampeão olímpico de vôlei. Quem lembra? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Não lembro então se foi... Qual foi a Olimpíadas? O Nauber, capitão da seleção, machucou o ombro. Faltando um mês e meio no máximo, na Liga Nacional aqui, ou... Não lembro exatamente onde ele jogava, mas ele, em alguma liga que ele jogava, ele machucou o ombro, e aí ele era para ser cortado da seleção, faltando um mês para começar as Olimpíadas. E aí os médicos resolveram fazer, se ele ficasse parado, fazer a cirurgia, ele teria que ficar parado durante um mês, para ele voltar a fazer fisioterapia, e depois para ele voltar a fazer o treinamento, seriam de 2 a 3 meses, assim. Eles resolveram fazer a cirurgia e continuar fazendo ele treinar o corpo inteiro. E aí o que aconteceu? Ele continuou fazendo o tratamento, fez a cirurgia, não mexeu o ombro de jeito nenhum, mas continuou fazendo todo o treinamento de força do corpo inteiro. Tá? Resumindo, em um mês, as Olimpíadas estavam começando e ele estava começando a mexer o ombro, recuperar o ombro. Os primeiros jogos das Olimpíadas eram jogos teoricamente mais fáceis para o Brasil. Então ele perdeu acho que os 2 ou 3 primeiros jogos, eu não me lembro. Ele entrou no 3º ou no 4º jogo já, na fase eliminatória, porque ele era o capitão e um dos melhores jogadores do time. E ele voltou arrebentando, voltou um pouquinho mais
fora de ritmo, tá? Ficou na reserva, jogou um pouco. Nesse jogo que ele voltou, no outro jogo ele voltou. No terceiro jogo que ele estava jogando, ele estava arrebentando. Resumindo, o Brasil foi campeão e ele jogou as Olimpíadas, tá? E aí eu contei isso pro meu atleta, pro Yuri. Ele falou, cara, é isso que eu quero pra mim. A gente consegue fazer um treino e não machucar o meu ombro? Falei, lógico, você vai vir com uma tipóia, você vai continuar fazendo o tratamento que o seu médico mandou, a fisioterapia que o seu médico mandou para o ombro, e a gente vai continuar treinando o corpo inteiro. Isso vai ter uma transferência muito positiva para o seu corpo, e aí você vai ver que vai te ajudar a se recuperar e voltar. E eu não vou te falar o tempo que você vai voltar, porque isso é de corpo para corpo, mas você vai voltar a andar de bike um pouco mais rápido, tá? E aí foi isso que a gente fez. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Primeiro pro pessoal do Facebook. Vamos ver se vai dar para vocês. Não, putz, vai. Eu acho que ele tá com uma tipóia fazendo Turkish Get-Ups, tá? Aqui vai ficar um pouquinho ruim de visualizar, mas depois eu compartilho esse vídeo, galera, só para vocês, tá? Só para vocês visualizarem como que foi. Uma tipóia aqui, tá? Nessa tipóia, nesse lado ele não mexia nada. E aí a gente começou a adaptar o treino. Ele, como já era o lado direito, ele já era mais forte. O lado esquerdo geralmente precisa de um pouco mais de capricho no treinamento de força. E aí a gente começou a treinar. Ele demorou para marcar a fisioterapia, galera. Demorou um pouquinho para marcar a fisioterapia. Se eu não me engano, 3 semanas para marcar a fisioterapia. E a gente já tinha esperado uma semana depois da queda, só para ele. Estava muito dolorido ainda. Depois que passou essa dor inicial, ele veio para treinar comigo. Falei, ó, continua o tratamento que o médico mandou, cara. Vai fazer sua fisioterapia, vai fazer tudo que você tem que fazer. Não desobedece o médico, não. Não vou mexer nesse ombro. E aí a gente pegou, e aí quando ele voltou na fisioterapeuta, primeira sessão de fisioterapia, ele foi sem a tipóia, a fisioterapeuta pediu para ele mexer o ombro. Grau 3, lesão grau 3 no acrômio clavicular. Mexe o ombro aí, Yuri. Pá, mexeu o ombro. Ela falou, não, eu quero que você mexa o ombro lesionado. Ele falou, não, então esse é o ombro lesionado. Esse é o ombro que eu tenho a lesão grau 3 do acrômio clavicular. E aí ela se surpreendeu. Aí ele falou o que estava fazendo para ela, contou, não, eu tenho um treinador, e esse treinador a gente continuou treinando, e eu continuei fazendo movimentos nos 3 planos, os exercícios de kettlebell, a gente diminuiu, lógico, galera, isso aí você tem que ter consciência, a gente diminuiu os pesos, porque não dava para treinar forte igual ele estava treinando. Só que o ponto onde eu quero chegar para vocês, o que o kettlebell ajudou ele? Primeiro, que ele só foi grau 3 e não teve rompimento total, porque ele estava muito forte, treinando kettlebell já há mais de 1 ano. E aumentou a resiliência dele ao impacto, treinando muito clean, muito snatch, muito exercício de força rápida, que faz a gente aumentar a resiliência ao impacto, tá? E aí quase que ele quebrou a árvore quando ele bateu com o ombro. Se eu não me engano, foi numa árvore que ele contou e a gente deu risada. Então ele aumentou a resiliência a impacto e ele estava muito forte. Musculatura, articulações, tendões, muito forte. E ele contou isso para a fisioterapeuta. Ele falou, eu já treino há 1 ano, mais de 1 ano, kettlebell, como preparador físico. E eu faço... e agora esse mês eu não parei. Eu parei 1 semana, que era a semana da muita dor, que é a semana inicial da queda. E depois a gente voltou a treinar, mas só que não mexemos esse ombro nem 1 segundo, tá? Treinou com uma tipóia, os primeiros dias totalmente parado, sentado. A galera. Então, o kettlebell ajudou ele
nesse sentido, tá? E tem isso no depoimento que ele deu, e tá, depois esse depoimento vai pro meu canal do YouTube. Esse depoimento que ele deu foi muito bacana. Resumindo, galera, ele não perdeu as etapas seguintes do campeonato do circuito brasileiro. Ele não perdeu as etapas seguintes do circuito brasileiro. Nas primeiras etapas ele chegou em terceiro, segundo, porque ele ainda estava se reabilitando. Isso fez com que ele ainda ficasse pontuando no ranking brasileiro entre os melhores. E na última, acho que nas últimas 2 etapas ele ganhou e ele foi campeão do circuito brasileiro o ano passado. Enduro, tá? Master, categoria Master, mas foi campeão. E ele, cara, super feliz. Se ele tivesse parado, se ele tivesse feito a cirurgia e ficado 3 meses sem fazer treino, ele teria perdido totalmente o circuito brasileiro. Teria perdido. Isso afeta patrocinador, isso afeta a autoestima do atleta, isso afeta... o cara vai ficar sem andar de bike, que é desculpa a expressão, que é o tesão da vida do cara. Né? O cara ama andar de bike. E aí ele vai ficar 3 meses parado, sem treinar, sem pegar na bike, sem fazer nada, ficar em casa, do trabalho para casa, do trabalho para casa. Provavelmente pode ser o fim da carreira do cara, o fim da carreira do atleta, tá? Engraçado que aconteceu a mesma coisa. Engraçado não, triste, né? Que aconteceu a mesma coisa com a esposa dele, com a Bia Ferragem. Esse ano teve uma queda. Aí o dela foi lesão grau 2 do acrômio clavicular. Também conversamos, ela não optou por cirurgia. Tá? Isso faz uns 3, 4 meses atrás. Mesma coisa. O dela teve muita dor um pouco mais chata, dores um pouquinho mais chata. Só que o Querobel ajudou porque ela estava muito forte. Então, por isso que ela não teve grau 3 e não teve rompimento total e fratura total do acrômio na queda. O Querobel ajudou nisso, na resiliência de impacto e na recuperação, porque ela estava muito forte. E ajudou. Deixa eu cumprimentar a galera que está indo embora aqui depois do treino. Tchau. Vamos com Deus, hein? Tchau, tchau. Boa noite. Desculpa, galera, que a galera acabou o treino aqui, CT Personal SA, tá? Então, a gente optou também por dar continuidade nos treinos e ela tá lá no Canadá, acabou de disputar a etapa do Mundial no Canadá, tá? Talvez uma das únicas brasileiras, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que é a única